Ser triste, alegria, melhor coisa que existe. É a luz que faz brotar no coração. Aquela que não sabe a letra. Que vergonha. E pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza. Porque senão não faz um samba não. Ela tá demais, hoje ela tá demais. Porque, gente, vou mostrar pra vocês a vista. Depois eu vou fechar a janela porque é um barulhinho gostoso. Mas pode ser que atrapalhe a nossa live. Olha o mar! Olha o mar! É ele que tá aqui hoje. Que as minhas cortinas de papel. E a toalha pendurada. Coisa linda. Bem... um sábado nubloso, um sábado de ventania, uma noite de chuva. Vou fechar a janela, gente, porque realmente o barulho é bom, mas... vem cá, cortina. Ela tá rebelde, pronto. E aí, minha gente, como é que vocês estão nesse sábado maravilhoso, incrível? E hoje, Ingra, poxa, ela falou o último dia, eu já tava aguardando outro sábado, Ingra... louca. Gente, então assim, eu fiquei escutando Vinícius, né? Vinícius é 4 sonetos de meditação. Ai, gente, sem saudade não tem contentamento. Ser simples como o grão de poesia e íntimo como a melancolia. Para, Vinícius, para. Soneto do maior amor. Maior amor, nem mais estranho existe que o meu, que não sossega a coisa amada, e quando a sente alegre fica triste, e se a vê descontente dá risada. E que só fica em paz se lhe resiste o amado coração e que se agrada. Mais da eterna aventura em que persiste que de uma vida mal aventurada. Louco, meu amor, que quando toca fere, e quando fere vibra, mas prefere ferir a fenecer. E vive a esmo. Fiel à sua lei de cada instante, desassombrado, doido, delirante, numa paixão de tudo e de si mesmo. Para, Vinícius! Ingra, só para adoçar a sua presença. Poesia, né, amor? Porque você nesse reencontro de ciranda, né? Que parece que a gente reencontra as pessoas que a gente não conhecia. Eu conhecia e não sabia. E esse reencontro, assim, para lá de 30 anos, né? Esses 4 encontros que tivemos até aqui com este, eu esperava outro, é uma retrospectiva imensa, né? Foi um mês bastante provocador, eu diria. O mês de agosto sempre é. Não sei se isso é uma crença limitante ou se tem a ver realmente com o mês de agosto, mas agosto, eu vou te falar, é uma beleza. Mas foi uma retrospectiva, assim, não vou dizer de calma, mas de alma. De tudo que você falava, assim, parecia que era para mim. Eu acho que todo mundo teve essa impressão. Todas as palavras, né, se encaixavam perfeitamente com tudo que acontece, tudo que está presente. E aí depois eu ficava, durante mesmo, eu acho que revendo umas lives, as minhas caras assim de uau, toma Valéria, muito aprendizado. Então eu acho não, né, tenho certeza que a nossa ciranda, essa ciranda que a Clarissa nos proporcionou, né, através de um desafio, um breve desafio de 21 dias, que já está lá no 5º ciclo, e vai perdurar, né? Acho que esse é um movimento de novelo mesmo, né? É para sempre, cada uma hora vai pegar o fio do novelo. Mas que seja
né, que puder... Ih, gente, deu bobeira. Que a gente possa fazer, assim, bons casacos de lã, boas meias, né, bons casacos, bons cachecóis. Ó. Então, é isso. Ingra, bem-vinda, nossa ciranda. Eu ia ler mais um poema aqui, então. Soneto de separação. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e as bocas unidas fez-se a espuma e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Ele escreveu esse poema no Oceano Atlântico, a bordo do Highland Patriot, a caminho da Inglaterra, setembro de 1938. A Valéria hoje está nostálgica, ela tá demais. Vamos. Ingra, vou ter que parar. Ingra, vou ter que parar. Ai, minha gente, queria minha querida Ingra. Ingra, você tá aí, meu amor? Claro que está, né? Ingra. Aqui, minha querida. Gay, né, gente? Quando eu falo em poesia, Vinícius, então... Claro que estou! Amiga, você tá tão linda hoje. Sempre tá, mas hoje você tá especialmente linda. Você também, amor. Que bom que a gente está aqui mais um dia assim, de aprendizado, né? Porque você só está isso, uma grande mestra. Não, não, é interessante você falar isso, porque assim, eu tô nos dias desafiadores de me questionar, né? Sobre falas, sobre falar, sobre compartilhar. Eu sei que é valioso, mas assim, nos últimos dias eu fiquei me perguntando até que ponto a fala, o compartilhamento e a troca pode ajudar de alguma maneira, né? E é engraçado que quando eu comecei a ficar me questionando, assim, meio que uma crise sobre isso, várias pessoas, sincronicamente, começaram a me mandar mensagens particulares, inbox, agradecendo, inclusive, as nossas lives. E aí eu pensei, né? Falei, tá bom, universo, tudo bem. Mas assim, eu acho que é um questionamento válido, porque às vezes a gente fica compartilhando e às vezes esse caminho, esse mostrar um caminho é confundido com fazer as mesmas coisas. Porque não se trata da gente estar aqui dizendo como a vida deve ser vivida, né? O que é importante ser feito, não é exatamente isso. A gente às vezes confunde o caminho de busca da verdade pessoal com imitar alguém no caminho dela, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque quando eu vejo os avatares, né? Jesus, Buda, Gandhi, enfim, eles nunca falaram para a gente fazer exatamente o que eles faziam. O que eles falavam em essência era: siga o seu coração, busque a sua verdade, saia da ilusão, olhe para dentro. E o que a gente faz com essas palavras? A gente constrói igrejas, cria doutrinas, uma cartilha de comportamento, isso é certo, isso é errado. Então, assim, é muito delicado falar, né? Você quer falar alguma coisa? Não, incrível você falar isso, porque eu tenho pensado nisso exatamente, assim, mais fortemente, né, nesses últimos ciclos, porque no primeiro eu estava embalada, embalada pelo entusiasmo. Mas assim, começou um momento de reflexão, como eu falei, né?
As nossas lives, né, assim como todas, né, elas sempre tocam num lugar de cura, assim, de que a gente precisa ouvir, mas não é exatamente um aconselhamento, né, uma doutrina, assim, só parte de uma experiência, né? Parte de uma experiência. O compartilhar, a Maria Inês Espírito Santo, ela me falou uma coisa muito que tem a ver com esse pensamento teu, e que é o que eu tenho me questionado, e que é o que eu tenho pagado por isso também, que é a gente se colocar neste lugar. Quando eu digo mestra, é porque é interessante a gente reconhecer no outro o seu saber, o aprendizado. E se eu aprendo, se eu de alguma forma absorvo aquilo, e eu vejo propriedade e verdade nas suas palavras, então você, neste momento, é a função protetora do mestre, que está me falando exatamente aquilo que eu precisava ouvir naquele momento. Então, nesse sentido, não no sentido ó mestre, porque nem, como você falou, né, nenhum dos avatares, né, nenhum dos grandes pontos de iluminação, né, espirituais desse cosmos conseguiram transmitir através de histórias, através de parábolas, através das coisas mais simples, para dizer coisas tão sofisticadas que hoje se traduzem em física quântica, em neurolinguística, em neurociência, e pereré, pereré. Então, é como se a gente quisesse voltar a uma origem individual, autêntica e única. Sim. Que a gente reconhece esse universo, né? Assim, que a gente está buscando. E quanto ao falar, que eu vou parar de falar, enquanto eu falar, eu me pergunto, assim, e tem o momento do silêncio também, né, Indra? Tem sim, sim. Pega isso tudo, minha filha. Segura. Não, mas olha, eu vou trazer. Aí hoje de manhã eu pensei, porque assim, eu nem estou questionando o fato de você ter chamado de mestre. Eu participei, ainda participo de um grupo que é Despertar do Mestre Interior, que defende exatamente assim, traz essa ideia de que nós temos um mestre interior, e quando você reverencia o trabalho de mestre do outro, você também ativa o seu mestre interior, né? Quando a gente reverencia um arquétipo, ele nos reverencia de volta, ele nos empodera de volta. Então, é como se eu despertasse dentro de mim o mestre no momento que eu reverencio o seu mestre. Assim, a gente acorda o nosso mestre, né? E isso tem tudo a ver com um tema que a gente pode trazer hoje, que é da ferramenta de autopermissão, que é um assunto, assim, de bugar a mente. Ai, gente, vai começar. Mas antes disso, eu queria... Eu não estou em casa. Eu vi, você está num lugar diferente. Mas eu vou abrir aqui um portal, peraí. Claro! E aí, gente, deixa eu ler vocês, que eu fico tão ligada na Valéria. Tamo juntas, meninas. Quero agradecer. Hã? Ai, que maravilha! Ele não vai tocar. Tarantam, 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 tarantam. Rodar aqui o maracá. Ai, muito lindo. Mas assim, ó, antes da gente embalar, porque eu também vim hoje assim muito aberta para o universo, para o campo, e estou vendo que a gente está muito conectada. As coisas que você falou estão dentro de mim. Mas hoje de manhã, como eu estava sentindo muito esse desafio da fala, né? Como eu tenho me questionado sobre isso, estou recebendo sinais de que isso é válido, mas o questionamento continua, e eu acho que o questionamento também é válido. Eu pensei, vou olhar o sincronário Maia. E aí, quando eu olhei, eu entendi um pouco essa energia que eu tô sentindo. Então, eu não sei se... hoje é dia de enlaçador. Enlaçador, eu vou ler para vocês. É o meu Kim, esse é o meu Kim. Enlaçador de mundos branco. Só que eu sou do tom harmônico, que é o de irradiar. Então tem tudo a ver com a minha energia, com o meu Dharma, compartilhar e irradiar. O que é o enlaçador? O enlaçador é a morte do ego.
é a morte e renascimento. Hoje é um dia regido pela energia do enlaçador, que é morte e renascimento. Então, é muito válido a gente questionar, né, nossas atitudes e morrer voluntariamente para deixar algumas coisas ir embora e para deixar espaço para nascer alguma coisa nova que está querendo florescer. E quando eu falo florescer, é uma palavra muito bem colocada, porque a gente está no início da onda encantada da semente amarela. E então a gente tem 13 dias, né, que são os 13 luas da semente, que é o florescimento, é a capacidade de florescimento. A gente está no início. Não, a onda da semente já começou há uns 3 dias, mas são 13 dias. Então, é assim, tem agora um ciclo de florescimento. E para florescer, a semente precisa morrer e renascer. Ela morre para explodir. A semente, ela explode, né? Para nascer uma árvore. Mas tem a ver com a morte e renascimento. Agora, a família aqui, ó, essa família do enlaçador elétrico, então assim, o enlaçador elétrico, esse tom elétrico, tem a ver com serviço. Ou seja, trazer para a energia da morte e renascimento, como isso vai favorecer, como isso vai propiciar a nossa evolução. É um serviço. Então, assim, é essa energia da morte e renascimento como ferramenta, serviço aqui como ferramenta. Então, qual é o guia? O cachorro. Cachorro é amor e lealdade. Então, assim, a energia guia do dia de hoje é o amor, é o chakra do coração. O oculto é a águia, que é o poder da visão. Então, a gente tem como se fosse um animal de poder, a águia, também no dia de hoje. O análogo, que é uma energia similar ao caminhante, é o caminhante do céu, que é a vigilância, é o espaço, é explorar. Então, o caminhante do céu tem uma energia muito similar do enlaçador, que o enlaçador também transita entre os mundos. Agora, o que eu quero... Esse é o ponto. O antípoda, que é o desafio, é o guerreiro. E justamente a gente se sente, às vezes, um pouco bloqueada ou em crise, porque a gente precisa vencer esse medo. A gente precisa vencer esse limite. É como se a gente batesse no limite e a gente precisa ativar o guerreiro. Porque no sincronário maia, o que é que acontece? A gente não olha o antípoda, que é o desafio, a gente não olha o desafio, é como se fosse o protagonista e o antagonista. A gente não olha o antagonista como uma coisa ruim. Muito pelo contrário, o desafio é o que potencializa o herói. É o que potencializa o meu ser. Então, assim como tem o herói e o anti-herói, né? Não, anti-herói não. O protagonista e o antagonista, o antagonista, ele potencializa o poder do protagonista. Então, mas o protagonista, no caso nós, temos que transcender esse desafio. E no caso, o desafio é o guerreiro do dia de hoje. Então, é como se assim, a gente tem que acordar nosso guerreiro, a gente tem que se firmar para poder transcender isso que poderia ser um limite, mas depende de nós não deixar que isso nos barre. Transcender esse limite que é o guerreiro, né? Que é a gente fazer o serviço de morrer e renascer. Aí só mais uma coisa do sincronário, que é aqui, ó, hoje é o primeiro de 10 dias de portal. Esse é o Tzolk'in, e ele tem o formato como se fosse o formato do DNA, né? Isso é uma lei do tempo toda sincronizada com a natureza humana e com a mãe natureza, com a lua e com o sol. É a coisa mais linda. Então, a gente começa hoje o primeiro, eu vi isso hoje também, eu não tinha visto antes, primeiro de 10 dias de portal, que significa uma comunicação maior entre os planos denso e sutil. Então, enfim, essas energias trazem muito
desses balanços internos, né? Desse autoquestionamento. E aí é interessante porque isso a gente pode linkar, a gente pode linkar com a ideia da permissão, né? A ferramenta de autopermissão. Porque outro dia, até conversando com um astrólogo, um amigo meu, eu falei para ele, Yubi, você conhece o sincronário Maia? Porque o nosso calendário gregoriano é todo desconectado, é todo antinatural, os meses são quebrados, os nomes dos meses é tudo, né, não está de acordo com a ordem do mês no ano, não é sincronizado com astrologia, não é sincronizado com nada. O que você acha disso? Aí ele falou assim, agora você me quebrou, né? Porque eu faço tudo. Eu faço tudo de acordo com o calendário gregoriano. Mas aí na mesma hora eu falei, tá, então eu vou consertar, mas não é um conserto, é um insight. A gente tem seguido essa lei do tempo do calendário gregoriano porque nós estávamos fragmentados internamente. Esse calendário ligado ao mundo capitalista, ligado a um trabalho, a dias de semana, de segunda a sexta trabalho, o trabalho separado do lazer, quando a gente admite que o trabalho pode ser algo desagradável, porque sábado e domingo é o descanso. Então, assim, essa fragmentação interna que nós temos carregado até agora, né? Do serviço num lugar, prazer no outro, enfim, mês desconectado da lua, do sol, dos ciclos da natureza. Acumula férias, é que ela acumula férias. Acumula férias. Que sentido de férias é esse? Assim, é para uma pessoa que realmente está fazendo o que não gosta e precisa de férias para respirar, porque ela está muito infeliz e se ela não sai do emprego, dá um tempo do emprego, ela pode até morrer, né? Mas é mesmo, né? Exatamente. É exatamente essa, é voltar a ser tudo um prazer, né? Ter um significado além daquilo, né? Porque o trabalho, cara, o trabalho é a coisa mais linda do mundo, né? É mais linda, que delícia, né? Gosta, assim, né? Mesmo atuando em diversas coisas muito diferentes, cada um atua daquele jeito, naquele lugar, mas o que destaca é a atenção desse prazer que você coloca naquilo que você vai fazer. Então não é trabalho, é assim, a coisa se mistura mesmo. Sim, é o prazer da vida, né? É o prazer de manifestar seu dom, né? É o que você trouxe para a vida, né? É o que eu nasci para fazer. Então, nossa, isso dignifica a alma, o ser, assim. Eu não quero tirar férias disso, né? É isso que me faz viver e respirar num nível mais profundo. Mas como a gente estava muito fragmentado, é como se a gente merecesse esse calendário todo desconectado. Merecimento no sentido de que a gente estava alinhado com esse calendário gregoriano. No momento que a gente está pronto, assim, é como se a semente estivesse pronta para explodir, né? E a gente precisa viver essa morte da semente para virar árvore, começa a aparecer várias ferramentas, vários conhecimentos de transcendência disso que a gente viveu até agora. Então, o sincronário Maia é uma ferramenta de lei do tempo que está chegando, que traz a sincronicidade, que traz a conexão com as leis da natureza. É uma outra lei do tempo, é uma lei do tempo circular, cíclica, feminina e masculina ao mesmo tempo, totalmente integrada, holística. Considera, né, todos os níveis, todos os planos, denso, sutil. É como se todo dia você pudesse abrir um oráculo, né? Exatamente. É um oráculo que está em sintonia. Não é sexta-feira, 23 não. Não é isso, né? Não. Aquele dia é um acúmulo de acontecimentos para explodir. Sim, é um portal. Cada dia é um portal. Eu quero saber. Menina, é muito complexo, mas assim, você vai acompanhando o Kim do dia, vai se conectando com ele, e aí você começa a trabalhar em você esse campo energético, né? Esse corpo energético, vibracional, e começa a perceber muita sincronicidade na vida. Por que eu estou trazendo isso? É porque são ferramentas de autopermissão.
Então, assim, a gente tem transitado até agora numa marcação de tempo do calendário gregoriano que nos possibilitou reinventar o mundo. A gente tem brincado de criar brinquedos, né? Na nossa infantilidade, eu não quero que isso seja lido como um mau sentido, mas assim, na nossa imaturidade espiritual, a gente tem brincado muito, né? Com avião, com armas, com guerras, com destruição. É quase como crianças mesmo, né, mimadas, imaturas, destruindo, quebrando, né? Pega a bola, não tem jogo, a bola é minha. Apruma, menino, você apruma. E esse que vai nos aprumar é a nossa própria consciência, não tem outro. Porque o universo, o amor universal, ele permite tudo. Inclusive que a gente se destrua. Olha que coisa, olha que amor é esse, né? O amor de Deus, apesar de muitas religiões tentarem destruir esse amor, né? Tentarem encaixotar esse amor em regras, né? De pode e não pode, a verdade, a grande verdade é que tudo pode. Inclusive, a gente pode se destruir se a gente quiser. Inclusive, a gente pode se matar. Inclusive, a gente pode jogar fora a nossa existência. Esse é o fundamento do livre-arbítrio. Está na nossa mão essa decisão. Então, assim, se a gente enxerga, se a gente acorda para isso que está na nossa mão, eu posso ter a coragem de me responsabilizar pela minha existência e por tudo que eu faço. Porque não é um Deus lá fora. Essa é a visão das crianças espirituais, né? Da imaturidade. Não, Deus vai me punir, vou obedecer, fazer direitinho, ou então vou fazer escondido o que eu não poderia fazer, porque eu tenho um pai lá fora que pode me punir ou me premiar. Não, não tem nada lá fora. E aqui a gente pode ir um pouco mais fundo nessa visão da ferramenta de autopermissão, porque quando a gente é agraciado com uma bênção da vida, ou quando a gente é castigado, entre aspas, quando a gente está passando por um desafio, não foi um Deus lá fora que nos colocou aquela experiência. Somos nós que estamos co-criando essa experiência porque a gente precisa passar por isso. Porque a gente precisa evoluir e aprender com aquela experiência. E nunca é ruim. Sempre é bom, por mais desafiadora que seja. Então, é como se tudo fosse uma autopermissão de viver esse sonho da vida através de ferramentas que a gente acha que são essas ferramentas que estão nos trazendo a experiência, mas, na verdade, no fundo, somos nós mesmos que estamos fazendo tudo. Quando a gente se alinha com essa ideia de que isso é um sonho coletivo, mas eu estou vendo o mundo através das minhas lentes pessoais, através da minha subjetividade, eu percebo que eu estou criando tudo. A gente volta até para a primeira conversa desse ciclo, que é a Matrix. Então, assim, eu estou criando essa experiência porque eu preciso viver ela. E tudo que acontece nessa experiência é uma cocriação da minha alma. Assim, é uma cocriação do meu eu superior. E aí, eu quero trazer uma crise que eu tive quando eu comecei a enxergar isso, para as pessoas perceberem como esse caminho é desafiador, é muito desafiador. Porque, assim, caramba, tudo sou eu que estou me causando, né? Tudo de bom e tudo de ruim, que eu acho que é bom, que é ruim, essa dualidade, né, da nossa mente, do nosso ego. Na verdade, tudo é bom, porque isso aqui é um grande palco de experiências, é um sonho que parece muito real, né? Assim, se a gente vai, os materialistas podem ir na física quântica e vão saber que isso aqui é um campo vibracional, né? É energia que a gente materializa e condensa a partir do nosso olhar e da nossa intenção. A gente está materializando o tempo inteiro, baseado nas nossas crenças, que na maioria das vezes são inconscientes. Por isso que a gente tem a ilusão de que tem alguém lá fora criando pra gente. Por isso eu tenho a ilusão que é Deus ou o diabo criando alguma coisa. Porque é a ilusão de que as coisas estão acontecendo de fora para dentro. Mas isso é uma ilusão.
Isso, meu eu superior tá construindo, tá co-criando com todas as outras almas, digamos assim, com todos os outros seres, né? Todos os seres. Então, a gente tá co-criando essa experiência coletiva, mas ela é vivida de maneira individual. Aí, quando eu comecei a entrar, né, a ampliar mesmo a consciência para perceber isso, eu passei por uma certa crise, porque, por exemplo, nessa época, isso tem poucos meses, assim, que eu comecei a entrar nesse lugar de perceber que eu tô co-criando tudo. E de olhar na prática, assim, no dia a dia. Eu estava em Salvador, né? Foi bem no início do ano, no início da quarentena. E meus pais gostam muito de rezar, inclusive minha mãe faz a novena de Santo Antônio. E eu sempre gostei muito disso tudo. Assim, por exemplo, eu chego em rituais de qualquer religião e eu abro o meu coração e eu me emociono, e eu sou tocada na minha alma, no meu ser. Aquilo me abre portais de conexão com planos mais sutis, né? Assim, eu me comovo, eu choro, nossa, é um banho na alma, né? Assim, me conectar com rituais de qualquer religião, assim, meu coração se abre, eu sempre gostei disso. Inclusive as rezas da minha mãe, que ela sempre gostou de fazer. Só que quando eu vi, tava numa novena de Santo Antônio, né? Foi agora esse ano. Quando eu vi que sou eu que realizo tudo e que a gente dá nome para essa autorrealização, que a gente dá nome para o nosso eu superior, a gente chama ele de Santo Antônio, a gente chama ele de Deus, a gente chama ele de diabo, a gente dá um monte de nome para esse eu superior. Quando caiu essa ficha, aí acabou o encanto da reza para mim. Porque eu olhava assim pro altar e falava assim, eu comigo, né? Eu pensava, meu Deus, mas eu tô rezando para quem? Eu tô rezando para mim mesma. Assim, é engraçado você falar isso, né? Ao mesmo tempo quebra o encanto, ao mesmo tempo tem que encantar em outro modo, né? Isso, foi o que aconteceu. Quando eu me tornei budista, há muitos anos atrás, né, eu comecei pelo budismo tibetano, que me encanta. Uhum. Dalai Lama, para mim, é uma maravilha de pessoa, de homem iluminado, né? E um revolucionário, além de tudo, um homem que luta, né? Um homem que luta. Com armas pacíficas, né? Com armas pacíficas. Isso, um homem que luta pelo seu povo, pela sua terra, né? Pela dignidade daquele lugar, da importância daquele lugar. Eu digo que luta por ser uma resistência, não só religiosa, mas uma resistência da vida. De ser o que é. De ser o que é, né? Então comecei por ele e tal. E todos os templos tibetanos, todas as oportunidades que eu tive de fazer retiros e tudo mais, sempre envolto de muita beleza. Tudo muito cuidado, muito detalhado e tal. E isso realmente encanta. Aí passei por outras coisas e tal, encanta. Aí o momento que eu me tornei budista, assim, de me converter, que foi o budismo de Nichiren Daishonin, não tem templos que você diz, uau, que encanto! Né? Não tem aquela almofada bordada com fios de ouro para você se sentar e meditar, sabe? Assim, não tem um retiro. Não tem. Meu amor, acende essa lâmpada aí, fosforescente mesmo, senta e ora. Aí, mas ora para quê? Não tem o Gohonzo, né, que é a inscrição do Buda? Ora para a parede. Aí você diz, uau, mas isso faz efeito? Mas eu precisava de tanto encanto para olhar para a parede, essa luz branca na minha cara e dizer que isso vai fazer efeito. Aí que tá. Aí que tá. Porque aí você, mas não tem uma imagem. Você tem o Gohonzo. Mas o que é o Gohonzo? O Gohonzo é uma inscrição do Buda. A inscrição, ele escreveu isso? Ele foi lá e escreveu? Escreveu. Por quê? Porque foi a iluminação. O momento que ele se iluminou, ele viu o que era necessário, as coisas essenciais, fez, olha, isso aqui. Essa é a fusão da minha vida com a minha iluminação. Né? Quem orar com essa fé vai experimentar a mesma coisa, mas não é uma receita.
né? Então, assim, É um portal, é um portal. quando você traz isso, né? O que que a gente precisa, Mia? Porque assim, não é um encanto, é porque aí tem essa coisa também meio, mas poxa, né? Tem uma imagem, é tão linda a imagem. Mas aí caiu a ficha, amiga, porque assim, ó, é exatamente isso que você está trazendo. Mas aí a ficha que me caiu foi a seguinte: ok, é o meu eu superior que está realizando todas as experiências desafiadoras e positivas, é ele que está fazendo tudo. Mas eu ainda preciso de um caminho longo para ter esse acesso direto com o meu eu superior. Eu preciso do Santo Antônio, eu preciso do Gorronzo, eu preciso do jardim, eu preciso do pôr do sol. Essas são as ferramentas para eu acessar o meu eu superior. Conectar. É a chave, são portais. Então, assim, a gente está vivendo ainda mergulhado em muitas ferramentas de autopermissão. E aí eu peço permissão para trazer uma aqui, que assim, para mim é bugar o cabeção geral. Ou seja, o nosso corpo é uma ferramenta de autopermissão. Porque a gente poderia se locomover, né? Quando a gente estiver assim, bem evoluído, a gente poderia se locomover, a gente poderia se desmaterializar, a gente poderia fazer tudo sem precisar da ferramenta corpo. A gente poderia se alimentar de luz. Eu estou aqui para um extremo de um ponto que um dia o ser humano pode chegar. A gente poderia estar realmente conectado com esse eu superior. Mas, por enquanto, eu não tenho acesso a esse eu superior. Então, assim, é um lugar de humildade mesmo. Assim, se o Santo Antônio, tudo bem, eu sei que ele está dentro de mim. Isso já muda muita coisa. Assim, eu estou rezando para o Santo Antônio dentro de mim. Eu estou reverenciando uma imagem, eu estou reverenciando um arquétipo, porque aí eu vou me conectar com esse arquétipo, que é uma energia que existe na nossa família humana, né? Eu vou me conectar com o arquétipo de um ser iluminado, de um ser sábio, de um ser estudioso, ou de um bêbado. Enfim, a gente se conecta, são energias que estão aí. O sincronário Maia traz muito essa ideia de que são energias transitando no planeta. O xamanismo também traz que essas energias são energias vibracionais e a gente se conecta. Então, assim, no momento que eu reverencio qualquer coisa fora de mim, eu estou ativando dentro de mim a energia similar àquela. Então, aí isso mudou, aí voltou o encanto da reza para mim, porque... porque, assim, eu não acredito, assim, não é que eu não acredito. Tudo bem, eu já sei que não é um Santo Antônio lá fora, nessa ideia de um pai, eu sou a filha. Não. Eu assumo a responsabilidade sobre os movimentos e sobre a cocriação de tudo na minha vida. Mas eu preciso ativar o Santo Antônio dentro de mim. Eu preciso ativar a energia crística, a consciência crística de Jesus Cristo dentro de mim. Eu preciso ativar meu Buda. É exatamente o que o budismo traz, né? Então, assim, são todos os caminhos internos. Assim, aí eu fui para um lugar que harmonizou todas essas ideias, todos esses aprendizados, que o caminho é interno, não tem nada lá fora me punindo ou me premiando, mas essas energias que estão dentro de mim podem ser ativadas através de ferramentas. Por exemplo, a gente falou até no primeiro encontro, né, sobre como as relações ativam potencialidades nossas, dons que a gente tem, que a gente ainda não tinha olhado. Então, assim, cada pessoa que se aproxima na nossa vida, não só a relação íntima, o casamento, mas as amizades, trazem coisas que a gente carrega também. Cada vez que eu acho lindo numa pessoa, alguma característica, ou que eu acho horroroso, eu tenho o lindo e o horroroso. Eu estou reconhecendo porque eu já tenho isso dentro de mim. Eu já carrego. E muitas vezes está num lugar que eu nunca toquei, que eu nunca ativei, que eu nunca visitei, né? Algum quarto meu ali muito esquecido, né? Que eu nunca entrei. Então, muitas vezes, quando acaba um casamento, a gente começa a fazer coisas que o nosso parceiro ou parceira faziam. Então, assim, aquela pessoa chega na nossa vida para ativar
pontos positivos e negativos, para a gente olhar para isso. E não só na relação íntima, como eu falei, assim, todas as relações vêm ativar o que a gente carrega. É tudo espelho, né? É o tal quarto de espelhos que a gente, se eu olho para o outro sabendo que ele está refletindo o meu conteúdo, que ele está refletindo o que eu carrego, pronto, aí desfaz a ilusão. O que eu queria caminhar hoje nessa conversa é para essa busca de desfazer a ilusão. Então, assim, o outro se mostra como reflexo, como projeção do que eu sou. Assim, tudo que acontece comigo é uma cocriação da minha experiência, da minha existência. E eu preciso dessas ferramentas, que é o outro, que é o amigo, que é o parente, que é a mãe, que é o pai. Tudo esse plano da terceira dimensão, esse plano da matéria, né, onde a energia e o espírito se materializa, precisa dessas ferramentas todas para fluir, para acontecer. Então, o ego é uma ferramenta de autopermissão da gente viver a individualidade, porque a gente é tudo uma coisa só. A gente vem da consciência única universal. E como é que essa consciência única pode se experienciar? Se subdividindo em 1000 seres, se individualizando. Então, assim, eu só posso existir nesse plano 3D, esse plano da matéria, esse plano da separação e da dualidade, através do meu ego. Só pode ser assim. Então, assim, o ego, ele é a ferramenta principal de existência nesse plano que a gente está. Ele só vai desaparecer quando eu voltar para o todo. Mas, por enquanto, ele precisa existir. Agora, por que é importante eu saber que preciso do ego nesse plano, mas que ele é só uma ferramenta? Para eu não me identificar com ele. Para eu saber que tem uma alma, tem um observador, tem um espírito, tem um ser, tem uma essência, tem uma consciência maior, se olhando através dessa ferramenta que é o corpo, que é a mente, né, que é a consciência individual. Então, assim, é como se é difícil, né, falar sobre isso, mas eu sinto assim, como se fosse um olho, um único olho grande, assim, um único ser se olhando de dentro de todos os corpos, de todos os seres. Ele está se olhando, se observando e se experimentando, né? Então, a gente não precisa se identificar com esse personagem. A gente pode brincar com ele. Essa é a grande ilusão de Maia, né? Nós somos personagens. Então, já que eu sou um personagem, eu não vou jogar isso fora. Eu não vou desperdiçar essa grande experiência que vai acabar a qualquer momento. Então, assim, gente, essa é outra ilusão que a gente precisa desfazer. Quando a gente for fazer a passagem, quando a gente for morrer, vamos falar a palavra certa, na hora da morte, a gente não recebe aviso. Ninguém vem avisar pra gente meia hora antes, uma hora antes, um dia antes, uma semana antes, vai fazer suas coisas porque seu tempo aqui tá acabando. Ninguém vai receber um aviso. Então, assim, olhar para a morte traz um valor para a vida que, pelo amor de Deus, ou a gente acorda para isso, ou a gente vai desperdiçar. E aí já morre com desejo de voltar porque não fez o que tinha que fazer. Assim, eu sinto isso. Assim, se a gente morre com uma vibração de frustração porque eu não fiz o que eu tinha que fazer, porque eu não coloquei meus dons a serviço do mundo, porque eu não destruí o que tinha que ser destruído para nascer coisas novas, se eu já morro com essa vibração, com esse desespero, eu já vou voltar, né? Assim, eu já vou ter que voltar para esse plano e vou estar em sofrimento. Eu acho que o umbral é isso. Você estar no sofrimento de ter que voltar porque você não fez o que tinha que fazer. Você não amou tudo que você podia. Eu acho que esse momento ali dos últimos minutos de vida deve trazer muita verdade, né? No xamanismo a gente experiencia a morte de uma maneira bem concreta. Então, assim, a vida passa como um filme. E aí a gente tem a chance de continuar vivo e fazer o que não tinha feito. Só que, assim, são trabalhos muito exigentes, né? De despertar esse amor universal, de despertar esse amor próprio, de desfazer a ilusão.
Assim, é muita ilusão. Assim, esse é o plano da ilusão. Então, já que é o plano da ilusão, deixa eu olhar para esse personagem como um personagem. Deixa eu olhar para isso que parece tão concreto e tão material, né? E tão denso. Deixa eu olhar para isso como algo que eu realmente estou co-criando. Isso não é tão concreto assim. Eu posso mudar o tempo inteiro a partir da minha mudança interna. Eu posso brincar com esse personagem que eu sou. Eu tenho Deus dentro de mim. Jesus falava isso, vós sois deuses. Vós sois deuses, caramba. O cara falou isso o tempo inteiro. E o que é que a gente faz? A gente está julgando. Isso é bom, isso é errado. O Deus está lá fora, ele vai me punir, ele vai me premiar. Vós sois deuses, né? Assim, quando que a gente vai entender isso, né? Mas, claro, a gente ainda não tem acesso a essa consciência que está mais conectada com a consciência universal. A gente não tem acesso a esse eu superior que tudo é e que está aqui co-criando isso. Mas a gente pode estar alinhado com essa verdade e não sofrer tanto com os desafios da vida. Entender que é uma experiência. Isso vai virar pó. Isso tudo vai virar fumaça daqui a pouco, né? Cada um no seu tempo vai voltar da onde veio, né? Isso aqui é pura experiência. Onde é que existe? Onde é que está fixado o que eu fui? Dentro de mim. Onde é que está fixada a minha história? Eu posso escrever um livro, mas cada um que lê o livro vai enxergar uma história diferente, vai sentir uma história diferente. A minha história, como realmente foi para mim, ela só está dentro. E mesmo assim, essa história que está dentro de mim, ela está mudando o tempo todo. Porque assim, a gente muda também. Então, uma relação que eu tive, que em algum momento estava doendo no meu coração, de tanto olhar para ela, de tanto transformar esse significado de dor, essa relação já está virando outra coisa para mim. Já está virando um grande aprendizado. Eu já estou agradecendo essa relação que me causou tanta dor. Então, assim, pelo amor de Deus, é um esforço muito grande de tornar as coisas rígidas e permanentes. A gente gasta uma energia absurda, né, de tornar tudo engessado. É uma criatividade também muito grande. Outro dia eu vi um rapaz que é muito jovem, que tem um perfil aqui no Instagram, chama Anarquia Espiritual, que é muito mergulhado no autoconhecimento. É um rapaz de 20 e poucos anos, mas já é um meditador, assim, há muito tempo, né? Ele falou uma coisa que me fez pensar, que ele falou assim, como é que você está usando a sua criatividade para adiar o despertar do amor, para adiar o despertar da verdade? Essa é a grande pergunta. Qual é a historinha que eu tô criando dentro de mim para sustentar? Para sustentar. Gente, olha, aí por isso que às vezes dá vontade de parar de falar e dizer, Ingra, você tem tanto que aprender. O que é que você está falando aí? Assim, porque a gente cria muita historinha para... Ah, eu não amo aquele ali, porque aquele bateu no cachorrinho. Ah, aquele lá gritou com o filho. Ah, aquele lá... Ok, mas todos nós estamos nessa labuta, todos nós estamos nesse aprendizado. Assim, o amor verdadeiro não tem a ver com aprovação. Esse é o ponto. O amor verdadeiro não tem a ver com aprovação. O amor verdadeiro tem a ver com a aceitação de que tudo é perfeito, de que a gente está vivendo uma experiência de purificação da alma, a gente está vivendo uma experiência de ascensão, de conexão com a nossa consciência maior, de caminho de volta para a consciência única, né? A gente está vivendo a experiência da separação e do egoísmo para encontrar o caminho de volta para a unicidade, para esse ser que é uma coisa só e que se manifesta de várias maneiras. Então, é uma abertura de olhar. Assim, eu percebo que é ressignificar esse amor. Conectar esse amor universal é parar de criar desculpa, de não abrir esse coração de uma vez por todas. A gente tem muita desculpa, a gente tem muita justificativa.
Ah, não, não me entrego por isso, por aquilo. É medo. A gente tem muito medo. A gente tá. Quer falar? Não, olha aí. Eu, Só rindo. eu tô vendo as minhas caras. É como se eu estivesse recebendo assim, cargas. Se toca aí, Valéria. Eu também, eu também. Porque, assim, é o que eu falei no começo, né? Assim, é isso, assim, são as escolhas, né? Mas é isso, Ingrid. Desculpa, eu não vou fazer mais cara, porque eu tô assim. Não, pode fazer. Eu tô trazendo para mim, sabe? Assim, é como se. Eu não sei como cada um tá aí, né, gente? Eu tô lendo aqui algumas coisas maravilhosas, mas assim, que para mim, nesse momento, tá encaixando tudo, né? Como que diz, e agora, José? O que você vai fazer com isso tudo? Começa a trabalhar. Começa a botar em prática. Porque assim, a gente fala, a gente estuda, a gente escuta. Mas esse colocar em prática é solitário, né? Sim. Colocar em prática pode né, trazer esse desconforto, mas é na caladinha da noite que a gente tem que colocar ele em prática, sem ninguém estar vendo, sem falar tanto. Colocar em prática. Não, e esse terreno de colocar em prática, ele também é muito desafiador, assim, é um terreno perigoso, porque, por exemplo, aí a gente pode cair de novo naquela coisa de, qual é o ser amoroso e que eu deveria ser? Qual é o ser ideal? Não existe um ser ideal. Assim, eu tô falando por mim, como tudo que eu tô falando aqui são das minhas experiências, das minhas autorreflexões, que é o caminho do despertar, é a autorreflexão, né? Então, por exemplo, tem uma pessoa ali que, nossa, ela é protetora dos animais, ela batalha, ela defende, ela vai à luta. Poxa, aí eu começo a me sentir mal. Porque, caramba, essa pessoa é muito melhor que eu, ela é muito maior que... Não, mas aí é que tá. Essa é uma ilusão. Aquela pessoa tá cumprindo um chamado que ela tem de dentro para fora. Ela pode estar cumprindo, por exemplo, já que eu estou tão mergulhada na expansão da consciência, que é a constelação familiar, ela pode estar cumprindo alguma ordenação do amor dentro do sistema familiar dela. Então, assim, ela pode ter na história do sistema familiar dela alguma desordem, algum desrespeito à lei do amor, ligado aos animais, né? Pode ter acontecido alguma coisa muito dramática nos antepassados dela e ela sente esse chamado absurdo, assim, é como se todo o sistema pedisse para um descendente fazer aquele movimento de ordenação do amor, trazer de volta o amor para aquele sistema, assim, é quase um desespero de todo o sistema pedindo para alguém fazer isso. Aí chega alguém com coragem de escutar o coração e de escutar essa alma que é a alma do sistema, né? Que é essa alma única. Essa é a história daquela pessoa. Então, de novo, mais uma vez, é a gente olhar para dentro e ver o que me move. Tem pessoas que são mais amorosas, tem pessoas que são mais generosas, tem pessoas que o dom dela é a fala, tem pessoas que o dom dela é fazer uma organização na casa, tem pessoas que o dom é cuidar de alguém e tem pessoas que não têm dom nenhum de cuidar de alguém. Que o dom é escrever um livro. Então, assim, é uma infinidade de dons e de maneiras de estar e de servir aqui no mundo. Assim, não tem só uma maneira, né, de viver, de abrir esse coração e deixar esse amor universal fluir. Porque, por exemplo, se uma pessoa precisa estar sozinha, precisa mergulhar no sofrimento, se ela não consegue lidar com relações muito próximas, talvez um dia ela sinta o chamado para encarar essa dificuldade. Mas essa pessoa muitas vezes está manifestando sabedorias incríveis na escrita, como foi Clarice Lispector, como foi algumas mulheres que viviam numa situação, às vezes até beirando a loucura, né? Como é aquela poetisa? Às vezes beirando uma simplicidade do dia a dia, como a Adélia Prado. Como a Adélia Prado. Então, assim,
caramba, não tem uma maneira da gente deixar esse amor explodir dentro da gente, né? A gente também tem essas armadilhas, né, da nossa sociedade. Ah, o que é bonito é a pessoa que está sempre disponível. Não, não é isso só que é válido. Às vezes a pessoa está sempre disponível, movida por uma carência, movida por uma necessidade de aprovação. Então, assim, esse é o mundo da ilusão. Esse é o grande, não, esse é o grande mundo da ilusão. Porque o que tá dentro de mim? Esse é o grande trabalho, é a grande pesquisa. O que me move? Então, assim, eu estou atendendo um chamado externo porque eu sinto que esse é um dharma, que esse é uma motivação de vida. Assim, esse é o serviço do meu coração, da minha alma, do meu ser. Assim, esse é um chamado verdadeiro do meu ser, atender esse chamado, ou eu estou aqui precisando agradar? Porque se eu estou precisando agradar, aí isso não vai trazer nenhuma inteireza. Muito pelo contrário, a gente vai estar vivendo num terreno na base da destruição. A TSFI traz muito isso. A base da construção e a base da destruição. Então, assim, a gente já está vivendo essa base de destruição há muito tempo. Que aí linka com aquela coisa da invasão, de se deixar invadir, de precisar agradar todo mundo, de estar sempre solícito. Quando eu comecei a aprender a TSFI, por exemplo, que foi coisa de 1 ano atrás, eu percebi que eu não tinha nada de autoproteção, que eu me deixava invadir o tempo inteiro, e que isso estava completamente linkado com necessidade de aprovação, com uma carência, com uma insegurança minha pessoal. Assim, então, eu não conseguia me proteger, eu não conseguia dizer não. Então, assim, quando a gente não consegue dizer não, esse sim não tem valor nenhum. Porque eu só consigo dizer sim, porque eu não consigo sustentar o não. Eu não consigo ser quem eu sou, eu não consigo ser verdadeira, né? Dizer não, basta, aqui, agora, não. E o que a gente vive com todas as minorias? Com as minorias indígenas, negras, mulheres, pobreza. A gente vive essa incapacidade de dar basta e de se conectar com essa força interior, com essa autoproteção e com a nossa verdade. O que eu realmente quero é o meu coração. Ele é esse que escolhe, né? É esse que fala, não, agora eu não quero mais isso. Agora eu vou virar para essa direção. O coração é nosso aspecto masculino, que a alma quer experimentar tudo, né? Mas a gente, às vezes, precisa dar um basta, precisa dizer não. Então, qual é a minha verdade? Essa é a grande pergunta. Isso é outra ilusão também, né? De que o certo é isso, a verdade é essa. Não, todas as verdades são válidas. Se isso aqui é uma grande matrix, se essa é uma experiência individual que estamos co-criando coletivamente, eu tenho a minha verdade. Eu tenho a minha história de alma. Eu tenho minha história de sistema familiar. Eu tenho a minha ancestralidade clamando por alguma coisa. E eu faço parte disso. Então, é muito complexo. E a única maneira que eu encontro, assim, que eu sinto de chegar nessa complexidade é indo para o simples. Aí a gente vai para isso que você trouxe e que eu tenho, Valério, assim, visto vídeos de agrofloresta e de cultura indígena. Isso também me deu vontade de parar de falar, porque, caramba, a gente tem muito que aprender, sabe? A gente tem muito que aprender. Porque a floresta é uma escola, a mãe natureza, ela ensina. Nossa, mãe, olha, a mãe natureza é uma coisa tão linda, tão maravilhosa, que quase dá para dizer que a gente não precisava nem de escola. A gente podia ir para o meio do mato. Verdade. A gente podia ir todo... sobre isso. Podia ir para o mato, todo mundo, conviver coletivamente, sabe? E conviver com a natureza, e aprender com a formiga, e aprender com as folhas, e aprender com essa integração. Então, a agrofloresta, ela traz a biodiversidade como grande portal de saúde e de produção de tudo ao mesmo tempo. A monocultura, e aí volto para a ferramenta de permissão, né? O que a gente merece, entre aspas, no momento, a gente tem vivido uma monocultura destrutiva, onde assim só tem a soja, só tem o milho, só tem o arroz,
só tem um feijão. Então, essa vivência interna que a gente tem tido, assim, não, isso só que é o certo. Não, aquilo é errado. Não, cabe tudo. A Mãe Natureza nos mostra que cabe tudo. Cabe até a erva daninha. Tem que caber. Cabe tudo. Tem que caber. Cabe tudo. Me lembrou uma coisa linda que eu assisti um dia desse, um documentário de um casal, assim, da França, que eles moram num lugar, eu acho que eles fazem uma comunidade, assim, de jardins, né? Eles compartilham os jardins das outras casas que não têm limites. Os limites são os jardins. E eles escolheram um tipo de cultivo que é o tipo natural, é a planta que brota naquele lugar. E aí eles vão experimentando, assim, né? Compor, porque uma dá sombra na tarde que bate, não tem, que a abelha que vem, que não sei o quê, que essa cor combina com aquela. Eles vão fazendo, mas é tudo. E eles resistem apenas naquele tempo, porque chega o momento do inverno que tudo, né, tem que ser cortado para replantar para o ano seguinte. Sim. Porque são plantas que assim se comportam. E aí, no meio disso que você falou, né, tem um jardim suspenso, acho que em Nova York, que era um caminho de trem, que foi desativado nos anos 30, e ficou ali uma concessão, anos. E os caras que pegaram a concessão do lugar, o que a gente vai transformar? Vamos transformar no jardim suspenso. Eles começaram a observar as plantas que cresceram durante esse período que nada acontecia. Então, são essas plantas que até pelas rodas do trem, né, pelos vagões que ainda estavam ali, que vinham de outros lugares, trouxeram e se colocaram naquele lugar, aquelas plantas mais resistentes. As plantas, às vezes, que as flores são galhos, são matos, né, são hastes. Então, assim, mas aquilo compõe uma beleza tão natural e ele resiste, você não precisa botar veneno, você não precisa podar daquele jeito que você podava antes, você não precisa replantar. Não, a natureza ela é inteligente o suficiente para compor. É a maior tecnologia que existe. É lindo. E é a maior tecnologia que existe. Então, veja como a gente tem sido infantil, né? Brincando de tecnologia. Tudo bem, né? A internet também tem facilitado a nossa vida de muitas maneiras. Eu não acho que seja uma coisa ruim. Mas, assim, a natureza é uma tecnologia, sabe? As raízes se comunicam por baixo da terra. As plantas sentem a nossa vibração. Tem um equilíbrio. Né? As copas quase se encostam. Nossa! É uma rede ali. É lindo demais, realmente. É lindo demais, assim, o rio suspenso que corre por cima da Amazônia, o rio de evaporação da água vai alimentar os seres do fundo do oceano que produzem o oxigênio para todos os seres. Caramba, isso é um organismo, é uma tecnologia. Então, assim, a agrofloresta, inclusive como prática mesmo, ela planta os alimentos, né, todos intercalados. Eu não sei agora quais são, mas assim, um disso, um daquilo outro, em tempos diferentes, fazendo esse estudo do tempo que um cresce, como um pode apoiar o outro. E o solo, ele fica tão rico de nutrientes e a planta fica tão saudável que não precisa de agrotóxicos. Então, a gente está vivendo numa mentira, que a coisa orgânica precisa, é mais cara. Por enquanto, a coisa orgânica está mais cara, porque em volta do que é orgânico tem muita doença. Porque a gente trouxe muita doença para o sistema de cultivo. Mas já tem muitas fazendas, ecofazendas, fazenda escola, que estão cultivando os alimentos de maneira orgânica, tudo misturado, sem precisar de veneno. E isso é muito mais lucrativo. E aí eu linko com o nosso corpo. Como é que a gente está vivendo a nossa saúde do nosso corpo hoje? Porque não está separado, é tudo uma coisa só. A gente também é uma grande tecnologia, né? Uma não grande. Dá conta, não tem descanso. A gente faz parte. Sua mente está ativada, seja dormindo, seja acordada. Né? O nosso corpo... Não aguenta as festas. A natureza é o nosso corpo estendido e vice-versa. A gente está mergulhado na mãe natureza. É tudo uma coisa só. A gente está vivendo à base de remédio.
As pessoas dormem com remédio, acordam com remédio. Eu tive uma experiência de insônia que o xamanismo me curou, né? Assim, que eu tenho uma gratidão Mas você incrível. chegou a tomar remédio para dormir? Tomei. Há 10 anos atrás. Eu fiquei uns 2 anos dormindo com remédio. É uma loucura isso, É né? uma loucura. Então, assim, as pessoas dormem com remédio, acordam com remédio, ficam felizes com remédio, encaram a tristeza com remédio. Elas não sabem lidar com esta natureza. Essa natureza, assim, inclusive nós somos uma farmácia. A gente é uma farmácia. Se a gente estiver saudável, a gente não precisa de remédio. A gente se cura de qualquer coisa, a gente produz Previne. previne. Não, eu não tô. Então, isso é legal você tocar, porque assim, não tô descartando a medicina. A medicina salva vidas, né? Salva bebês em nascimento. Mas assim, uma coisa é você salvar uma vida no momento de crise até de uma doença, né? Como tem doenças que realmente precisam de uma medicina alopática pesada. Outra coisa é você criar todo um contexto de saúde e quando precisar você usa essas ferramentas mais urgentes, né? Por exemplo, eu fui criada, minha mãe tem um jardim até hoje que tem todas as frutas misturadas, né? Eu quero reverenciar e agradecer esse exemplo. E minha mãe criou a gente assim, ó, não é plano de saúde, é plano de doença. As pessoas dão dinheiro todo mês, depositam, isso é uma ação energética. As pessoas depositam dinheiro todo mês para se preparar para ficar doente, para se preparar para uma internação. É quase como se você todo dia chegasse diante do altar da doença, da internação, e botasse ali um dinheiro, e botasse ali uma crença de que, né, isso faz parte da realidade. Em algum momento eu vou entrar no hospital. Então, assim, é um plano da doença. Você está planejando ficar doente, você não está planejando ter saúde. Não é plano de saúde. Plano de saúde é você se alimentar bem, é você botar o pé na terra, é você olhar o pôr do sol, é você tomar banho de cachoeira. Isso é plano de saúde. Plano de doença é outra coisa. Uau, toma, Maria. Mas menina, essa questão do plano de saúde é isso que você falou mesmo, é quase uma reverência, né? Porque você, às vezes, né, se priva de coisas que poderiam trazer tanto prazer, tanta saúde, né? Que você não se coloca nesse lugar. Você se coloca. Pô, você falou, olha, Ingrid, sinceramente. E olha, e haja dinheiro, né? Porque plano de saúde é caro. Amiga, vou confessar uma coisa aqui publicamente. Eu parei de pagar o plano de saúde. Sabe, há 4 anos atrás, quando eu escrevi o livro O Medo do Sucesso, que eu estava assim completamente falida, e o livro, justamente a experiência do livro O Medo do Sucesso foi quando qual foi o balanço? Eu botei na balança assim, caramba, eu já tive tudo, e estava infeliz. Agora eu não tenho nada material, mas eu tenho o meu dom, eu tenho os meus medos para vencer, eu tenho o meu ser para manifestar no mundo, eu tenho o meu brilho, eu tenho... Aí, caramba, foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Eu não tinha nada financeiramente e tinha tudo, porque eu tinha vida. Esse é o bem maior, não tem outro, né? Para transformar, eu tinha minha vida para transformar, eu já estava mergulhada no processo de autoconhecimento e eu sentia jorros de alegria, de luz, assim, abriu um portal para mim naquela época, 8 anos atrás, 7 anos atrás, abriu um portal que eu falei, caramba, o que está lá fora faz parte da experiência, mas o que eu sou não tem nada a ver com o dinheiro, com a casa, com o carro. Tudo bem, fazem parte da vida, são coisas importantes, porque se a gente não tem essa tranquilidade, também se a pessoa não tem dinheiro nenhum, ela vai acabar pensando só em dinheiro, porque ela precisa daquilo para viver, né? Mas eu consegui pensar naquilo de uma maneira saudável, fazer todos os movimentos necessários e me conectar com o meu dom e com o meu Dharma, com os dons, que todos nós temos vários dons. Então, eu parei naquela época de pagar o plano de saúde, porque eu não consegui pagar. Eu não consegui pagar.
E assim, agora tem muita gente oferecendo agora plano, né? Eu já tive várias oportunidades de voltar para o plano de saúde, mas eu tô me questionando. Agora veio para um outro lugar assim de questionamento, sabe? Caramba, eu pagava R$ 1.000 por mês de plano de saúde. Eu precisava ter uma doença muito séria para usar esse dinheiro. Eu tinha um pensamento que era assim, tomara que esse dinheiro seja jogado fora. Eu tinha esse pensamento, né? Eu quero que seja um dinheiro jogado fora, que eu não use nunca. Mas isso não é uma coisa meio insana? Isso é muito, assim, Isso é uma boa discussão mesmo. é uma boa discussão, Porque porque se a gente se organizar direitinho, né, a gente pode fazer um plano de vida. plano de vida, de Um plano de saúde, vida, né? juntar dinheiro para comprar um sítio, para ter saúde, né? Olha isso, gente. Então, assim, mas eu acho, amiga, que, sim, que É isso muita coisa, tudo Ingra. é muita coisa. Mas isso está chegando, sabe? Assim como está chegando a agrofloresta, assim, já tem muitos grupos trabalhando com agrofloresta. Isso está crescendo. Então, assim, por exemplo, viver em rede, viver comunitariamente, a gente está vivendo isolamento para a gente repensar essa nossa maneira de viver. A gente já estava isolado energeticamente, assim, trocando o tempo todo, mas tentando se isolar. É isso que a gente quer para a gente? Por exemplo, as culturas comunitárias, né, como são os indígenas, as crianças são cuidadas por todo mundo, né? Assim, não é o meu filhinho, ai, o meu filho, o outro dane-se, né? Nossa, a nossa cultura está Atrasadinha, muito, a gente precisa correr tá, atrás. a gente precisa correr atrás. Porque, assim, as crianças são do coletivo, a saúde é do coletivo. Então, assim, não é ir para um hospital abarrotado, né? Disputar um lugar dentro do hospital e não tem plano de saúde e fica jogado e morre no corredor. Não é isso, gente. A gente criou um mundo doente. Eu estava ouvindo o Krenak falar, né, até sobre agrofloresta. Assim, tem comida para todo mundo. E a gente criou um sistema onde, para a comida valer algum dinheiro interessante, né, para o mundo Tem que ter a financeiro, fome. tem Existe que a ter a fome. fome, tem que ter a fome, assim. E aí muita comida é jogada fora. O É muita planeta comida jogada fora. é muita comida jogada fora. Então tá tudo assim, É não, muita desinformação mesmo, Ingra. Assim, e do que é alimento de verdade, né? Assim, sim. porque Nutrição. O que é não é só nutrição? você ser, vamos dizer, macrobiótico, vegano, Não. naturalista, sei lá mais o quê, carnívoro, né? Não se trata disso, mas eu penso assim, né? Que a gente entender o melhor uso daquilo naquele momento, assim, para você, né? Assim, porque é uma decisão. Assim, eu digo assim, eu nunca, não sou vegana, né? Uhum. Não Também como não. carne, não como carne porque Não eu como nunca carne porque eu gostei não de comer carne. gosto. Também não. Nunca gostei. Desde Também não. criança, botava carne para mastigar, eu jogava Pesa, fica na fora. barriga dias. Jogava fora escondido para Também. ninguém brigar comigo, porque estou jogando carne Uhum. fora, né? Ai, Uhum. joga carne fora. Mas era uma questão de gosto mesmo. Eu também. Peixe, quando era criança, não suportava o cheiro. E quando adulto, eu falei, nossa, um peixinho fresquinho, amo, adoro. Então, Uhum. assim, mas essa questão da alimentação, ela vai muito dessa consciência, né, do que você precisa, do que temos disponível nesse momento e, né, e de como você faz um bom uso daquilo. Como você faz um bom Sim. uso daquilo. Eu tive uma experiência um tempo atrás, aqui pertinho em Paraty, de uma moça que ela falou que, olha que experiência maravilhosa. Eu ainda, poxa, vou localizar essa mulher, gente. Acabei de pensar nela. Ela disse que se separou do marido, tinha 2 filhos pequenos. O marido pegou um barco e foi embora com outra, sei lá, foi embora. Aquelas Uhum. coisas de história. E ela não tinha nada, ela ficou ali na praia, esperando ele voltar com barco, com peixe. Parece história de... Mas nada. O que ela fez? Ela entrou para a floresta. Ela, ali na região de Paraty, ela entrou para a floresta. Vou procurar coisas para alimentar os meus filhos. Né? Eu acho que ela não sabia nadar, não ia para o mar. Então, ela entrou para a floresta. E hoje, ela é uma pessoa que entende
tem um nome específico, né, das plantas comestíveis, né? Das flores, plantas, raízes, que não são, né, venenosas. Que são... Ah, sim. Sim, nativas, né? Selvagens. Mas tem um nome específico, assim. Eu não lembro. Silvestre. Aí um dia ela fez um banquete de muqueca, de banana, não sei do quê. E a salada só tinha pétalas de flores. E o mingau era da raizinha, da coisinha que saía, não sei do quê. E, assim, e aí ela ia mostrando assim, da onde que veio a comida, cada sabor, cada cor, cada manejo, né? Cada textura. Gente, isso é um... E aí ela aprendeu isso sozinha. Depois que ela foi entender que isso era uma ciência que estava sendo estudada na Alemanha, sei lá onde, né? Um valor que veio de fora, mas que ela teve uma necessidade de aprender, né? De identificar aquilo que ela já sabia um pouco e aprimorando. E como isso agora é tão necessário, a gente fazer uso das coisas. Né? É isso que você falou, não sei se você falou da vez passada, assim, tem as frutas das estações. Sim, né? Tem a época eu falei de salmão. Por que eu vou querer comer uva, né, em setembro, se ela só dá em dezembro? O salmão, eu falei do salmão, né? Exato, você falou do salmão, fiquei questionando, né? Come peixe, come salmão. E não é o salmão que você comia 30 anos atrás, não é esse salmão que você come agora. Esquece. Então, por isso que a gente parou, né? Por exemplo, assim, eu tenho evitado glúten. A questão, a gente pode comer de tudo, né? Inclusive com essa consciência de que o alimento é sagrado, né? Quando uma pessoa mata um bicho para se alimentar sem ser de uma maneira exagerada, como eu vejo acontecer as pessoas com uma montanha de carne no prato, e eu também, como você, nunca gostei muito de carne, e hoje eu olho e falo assim, caramba, é um defunto. Mas mesmo as hortaliças, mesmo as raízes, Caramba. mesmo os grãos, mesmo os grãos, mesmo os grãos e tudo, as plantas também têm sensibilidade. Então, assim, tudo, a gente não vai fazer assim um ritual para colher cada alimento, não é isso. Mas é uma consciência natural, é uma consciência intrínseca que a gente pode carregar. Caramba, o alimento... Punks. A pessoa botou aqui. Punks? Depois traduz o que é. Chamado punk. É punk. Vai traduzir. Cada letrinha dessa quer dizer uma coisa. Planta, alguma coisa. Alguém vai falar aqui. É punk, isso mesmo. Sim. E aí, a gente tem ido para essas dietas radicais porque os alimentos estão todos estragados, né? É agrotóxico. Plantas alimentícias não convencionais. Maravilhoso. Que ótimo. E a Lu Grimaldi... Caramba, vou anotar isso. Lu, tá aí? Um dos princípios da macrobiótica, ela diz, um dos princípios da macrobiótica é comer o que tem perto, no máximo 50 quilômetros, e da estação. Olha, então, isso é conectar com a saúde, porque veja, se um alimento ele está dando naturalmente naquele ciclo do tempo, da temperatura, de tudo, esse alimento está na sua potência máxima de nutrição. A gente está dentro de uma cadeia nutritiva e saudável para absorver toda a saúde que a mãe natureza está nos dando, né? Agora, se a gente tem um alimento cultivado fora de época, cultivado em outro país, colhido fora da hora para não estragar, para chegar na mão do consumidor, a gente está comendo plástico colorido, né? Assim, é uma enganação. Eu não sei, eu tenho consciência que Nossa, você falou uma coisa incrível agora, que eu li essa semana. E assim, que a gente já foi achado no nosso organismo microplásticos. A gente já está ingerindo essas coisas. Qualquer coisa, a gente está comendo qualquer coisa. Há muito tempo. E a gente não é só o oceano que está cheio de plástico. E a gente come demais, a gente está sempre comendo. Eu não sei como é que está sendo essa quarentena para a maioria das pessoas, porque comer se tornou uma compulsão, se tornou um vício. Então, assim, a gente não está manifestando dom. Por exemplo, quando eu estou escrevendo, quando eu estou dançando, quando eu estou numa constelação familiar, isso tem acontecido todos os dias, eu esqueço de comer.
eu esqueço, porque eu tô me alimentando da minha própria energia, que é essa energia universal. Eu tô me alimentando dessa alegria de viver. Tem muitas maneiras de se alimentar, não é só comida. Claro que a gente precisa da comida, a gente não vai ficar em jejum, eu nem faço jejum porque eu sou muito magrinha, assim, eu não aguento muito tempo sem comer, mas eu esqueço de comer quando eu estou manifestando o meu dom. Eu fico tão realizada, eu fico tão preenchida. Assim, é uma nutrição da alma, é uma nutrição da alma. Quando a gente come demais, quando a gente está exagerando na comida, é porque a gente está ocupando um buraco, a gente está tapando um buraco. Isso é uma coisa até muito falada, né? Mas se eu estou conectada, a criança, por exemplo, a criança é outra escola, né? A criança brincando, às vezes ela não quer parar de brincar para comer. Ela está se alimentando. Ela está se alimentando de outras coisas, né? Então, assim, o alimento não é só a comida, tem muitas maneiras de se alimentar. Então, assim, a gente tem esse corpo que precisa dos nutrientes, né? A gente ainda tem essa ferramenta de autopermissão de existir na terceira dimensão, que a gente precisa alimentar. Mas a gente dá comida demais para o corpo, assim. Eu tenho pessoas próximas da minha vida que comem tanto, tanto sem parar, que acaba que a energia é gasta na digestão constante. Assim, o corpo fica saturado, o corpo fica cansado. Eu comecei a estudar um pouco sobre carboidrato há um tempo atrás, e o carboidrato, ele inclusive traz, em exagero, claro, né? Traz tontura, ele embota o cérebro, o pensamento. O nosso corpo, sem tanto alimento, ele produz químicas muito poderosas de raciocínio, de sinapse cerebral, de nossa pineal ativada, nossa capacidade sensitiva de sentir os campos sutis. Quando a gente está com a digestão funcionando o tempo inteiro, a gente não consegue meio que sentir nada, porque está ali uma usina trabalhando para quebrar uma coisa densa, né? A gente está trabalhando na energia densa o tempo inteiro, né? A gente não está na energia sutil. O que os meditadores fazem, né? As pessoas mais dedicadas ao mundo espiritual fazem o jejum, ficam em períodos maiores sem comer até, porque para ir para um campo mais sutil de energia. Você quer falar? Não, eu tô rindo, porque eu bebi a Lu Grimaldi, gente. O que a Lu falou? A gente não quer só comida. Aí eu fico imaginando ela falando isso. Lu, eu tô com muita saudade de você. Lu, vou te chamar para uma live, Lu, pra gente conversar muito. A Lu é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa assim espontânea, que tem essa criança saudável assim, que manifesta, que fala, que grita, que chora também, que esperneia. Ai, meu Deus, a Lu é um amor. Eu amo. Menina, é muito engraçado. A gente tem uma história muito engraçada. A gente viajou uma vez para a Turma do Bem. E foi eu e ela, a gente devia estar virada de alguma coisa. Assim, aí pegamos um ônibus. Aí chegamos num lugar que não tinha ninguém. Sabe o que parecia assim hoje? O mundo sem ninguém. Aí a gente, sem celular, sem sinal, sem ninguém no posto. A gente olhou uma para outra assim. Eu amo. A gente tem cada história. Eu amo essas aventuras. Eu já fui também nas coisas da Turma do Bem com a Lu. Nossa, eu amo essas aventuras. Amo. Bom, muito bom. Então, essa simplicidade, sabe? Essa disponibilidade de viver a vida é maravilhosa. É o que traz alguma experiência luminosa, né, para nossa. Vamos confiar, né, no que está acontecendo de fora para dentro. Vamos lidar com isso, porque é tudo um grande laboratório, né? E aí tem essa simplicidade que a gente trouxe para a conversa e tem a paz. Porque falando assim por mim, da minha experiência, eu achava que esse negócio de paz era uma chatice. Eu só queria viver na confusão. Eu só queria viver no caos, na confusão e na paixão. Assim, mas tudo bem, foi importante ter passado por essas fases, né? Porque se eu não tivesse seguido meus instintos, meus impulsos, eu ia estar presa porque eu não vivi o que eu queria ter vivido. Então, assim, saí vivendo tudo, e aí chegou uma hora que eu falei, tá, gente, tô cansada, isso aí não tá me levando a nada, né?
É a rodinha do rato lá de novo, né? É. Dando 1000 voltas na rodinha, achando que está saindo do lugar e começa a repetir as experiências, né? Quando a gente não tem esse olhar para dentro para perceber os movimentos reais de transformação, as experiências começam a ficar muito repetitivas. Aí eu cansei, teve uma hora que eu falei, não, isso aqui não tem graça nenhuma. Eu achei que tinha graça, mas não tem. É uma repetição do mesmo, assim, é a mesma relação viciante, dependente, carente, tá tudo igual, assim, ou eu mudo, ou o mundo vai virar uma grande repetição de coisas iguais, né? Vou acabar casando sempre com a mesma pessoa, tendo sempre os mesmos amigos, quero sair desse círculo viciante, né? Quero ir para uma real transformação, né? Enfim, sei lá, experimentar coisas novas. E aí eu percebi que essa paz que eu tinha medo, né? Essa paz que eu achava enfadonha e chata, é o lugar onde tudo de real e de mais profundo pode acontecer. Inclusive, a justiça só pode acontecer através da paz. Através de eu poder escutar o outro, de eu poder me colocar no lugar do outro, de eu olhar para o inimigo, entre aspas, e pensar, caramba, mas será que ele não está me trazendo uma coisa que eu tenho, que eu preciso olhar, que eu preciso acolher? Será que não tem uma criança ferida, abandonada dentro de mim, que está gritando isso que essa pessoa grita, e eu não estou olhando para essa criança? Será que eu não estou me negando o amor que eu preciso e que eu fico buscando no outro? Assim... Eu comecei... eu falei assim, caramba, eu preciso me pacificar internamente para eu poder escutar o outro. Assim, as pessoas que mais me desafiam como relação hoje, assim, eu já olho como mestres. A relação continua sendo desafiadora. Continua exigindo bastante da minha atenção e da minha abertura para compreender. Mas eu ressignifiquei essas relações. As pessoas não são monstros, não são chatas. Elas são o que são. E eu preciso aprender a lidar com isso. Assim, quando é que um chato desaparece da sua vida? Ele vai desaparecer a hora que ele quiser. Mas ele... Quando... Quando você... Pois é, mas a resposta não é assim... A resposta, a responsabilidade é nossa. Ele desaparece quando você para de ver ele como um chato. Quando você ressignifica a presença dessa pessoa na sua vida. É a única maneira desse chato ir embora. Assim. Ele vai embora, é a sua visão de que aquela pessoa é uma chata que precisa ser transformada. Porque ela é o que é, né? Então, assim, tudo é um trabalho que eu vou fazer, assim, não é um Deus lá fora, né, que vai me salvar. Essa ideia também, assim, do Salvador, o líder, né, aquele que vai consertar Mas, tudo. olha, você falou tudo hoje, né, Ina? Por favor. Aquela que nem queria falar. Tudo. Mas o que ficou, você falou assim, escolhe uma coisa que ficou. Desafio aqui. Escolhe só uma coisa que ficou. Né? Ai, agora eu fui pensar, até fugiu da minha cabeça, né, Gabi? Mas é essa história. Essa da paz, realmente, tudo. Quando é que o chato sai da tua vida? Quando ele quer. Você deixa de ver. Mas vai, continua, gente. Você falou, realmente, olha, Ingrid. É muita coisa. Aí isso. Muita o caminho coisa, mas é importante. É legal, assim, você sabe que às vezes isso tudo são processos que estão acontecendo dentro de mim, sabe? Às vezes eu leio uma coisa que eu escrevi até, porque assim a gente está aqui todo mundo junto canalizando numa roda, né? Assim, tá todo. A Thalita Rebouças. Minha Thalita. A gente está aqui bugando o cabeção, Thalita. Eu vou botar aqui... Abrindo os portais de sábado nublado no Rio de Janeiro e botando para quebrar, porque foi muita coisa. Muita coisa. Mas esse trabalho, vou ligar aqui a bateria que está coisando. É um trabalho interno, assim. Não tem um Salvador lá fora e também não tem um carrasco lá fora. É esse trabalho assim, muito simples, muito pessoal, de
de conectar nossos carrascos internos, né? A nossa doença interna. Então, assim, mais uma vez, né? Tudo que está manifestando lá fora, a gente carrega dentro da gente. O campo eletromagnético não é uma coisa que a gente ativa quando quer. Ele está funcionando o tempo inteiro, assim. Uma borboleta pousou no meu ombro, ela foi atraída. Eu não entendia isso há um tempo atrás. Hoje eu entendo perfeitamente. Não é uma coisa que acontece de vez em quando, é o tempo inteiro. Então, assim, como é que eu estou vibrando? Olha para o mundo à minha volta, né? O que é que eu estou atraindo para a minha vida? O que é que eu estou atraindo para o meu jardim, né? Quais são as borboletas? Lembrei. Lembrei do que você falou, que ficou. Que eu esqueci quando eu comecei a falar. Essa coisa de se deixar invadir por querer ter aprovação, por não dizer não. Por carência, Por carência. Isso ficou. Hoje eu precisava ouvir isso. O que ficou para você hoje? Verdade, porque para mim isso caiu assim, né, como um anjo, como eu dizer, né? Hoje eu achei esse anjinho aqui nessa casa. Olha que coisa linda, gente. Lindo, linda, lindo. Linda, linda. E quem me deu, eu nunca vi. Olha que interessante. Passei ano passado com a minha sobrinha, que ela ganhou neném, né? Quando eu inaugurei a minha avó interior, porque ela é minha sobrinha, sou tia-avó, meu primeiro sobrinho neto. E aí uma amiga dela que ama muito a Thalita, minha sobrinha, a gente não conseguiu se encontrar. Eu fiquei 2 meses na Austrália, a gente não conseguiu, porque ela tinha muita curiosidade de me conhecer por causa da Thalita, né? Da minha sobrinha, que a minha Thalita falava muito de mim, mas ela não. Aí, no aeroporto, ela mandou alguém entregar um presente para mim quando eu já ia embora. Nossa! Aí eu abri a caixinha, era essa anjinha, assim, essa coisa linda. E o cartão que ela me escreveu, assim, é como se eu a conhecesse e ela reconhecer na Thalita, você vê essa coisa, né? Reconhecer no outro uma pessoa que você é, através do outro, sabe? Porque é minha sobrinha, né? Como uma filha também. Então, aí eu encontrei ontem ela aqui, eu falei, não, vou te levar de volta para casa. Você não vai ficar aqui sozinha. Porque, assim, é tão bonito isso quando as coisas... quando você recebe algo de alguém que você não está esperando, ou que você nunca viu, ou que talvez você nunca vá ver de fato, né? Mas você se conecta nesse campo, assim. Sutil. É isso que a gente está falando aqui o tempo todo, assim. Todos esses encontros, que eu espero mais um ainda, já vou deixar aqui registrar. Claro! Não, é que você quiser. Todos esses encontros, eles cada dia ele trouxe dentro dessa conversa, assim, né, do jeito que é, sem pretensão e sem muitas regras, mas trouxe um aprendizado para aquela semana, para aquele dia, assim. Pense sobre isso. Foi falar 10 mil coisas, escolhe uma. Escolhe uma. E é isso que aconteceu comigo nesses encontros. Então, eu tenho que agradecer esse movimento que sustenta esses encontros. Sim, sim. Que é esse diálogo, assim, de experiência. Não tenho pretensão, sabe? Eu tenho um caminho. Esse caminho que a gente está aqui trilhando ao nosso modo. O modo, de repente, ele vai mudar daqui a pouco, né? Muda seu aspecto, muda alguma coisa, a gente vai mudar, a gente está em mudança. Mas esse encontro, nossos encontros, foi... poderosíssimo, amiga. Muito poder, amiga. Muito poder. Muito poder. E a gente que dá esse significado, né? Nós, né, como co-criadores, como... a gente tem essa capacidade de significar tudo. A gente já faz isso. Só que a gente faz isso de maneira inconsciente. Então, quando você pega esse anjo, que esse anjo te traz a lembrança de uma pessoa, olha o que é que acontece, olha o fenômeno. Esse anjo desperta dentro de você uma energia de bem-querer. Desperta dentro de você o amor. Então, assim, a imaginação, esse é o primeiro princípio das leis herméticas, que o universo é mental. Então, assim, quando eu penso no meu filho, meu coração já começa a vibrar amor,
sabe? Se eu penso numa pessoa num desafeto, eu já ativo um sentimento de separação, um sentimento destrutivo dentro de mim. Então, assim, tudo mora dentro da gente. E os significados a gente que dá também. Assim, se eu rezo, se eu reverencio um santo, um avatar, a mãe natureza, se eu reverencio qualquer coisa com gratidão, eu começo a vibrar gratidão. E aí eu vou atrair isso em forma de pessoa, de acontecimento. Então, assim, eu não quero, como no início dessa conversa eu falei, né? É muito delicado tudo que a gente fala, porque muitas vezes vai para um lugar assim de busca da perfeição, de ter um modelo ideal. Não é isso. É um grande trabalho de observação do que eu sinto, assumir o que eu sinto, qual é a minha verdade, tô bem, tô mal, por que eu tô mal, o que eu preciso olhar, o que eu preciso integrar. Eu acho que o ponto todo o trabalho é interno, né? E todo movimento eu tenho que fazer, toda transformação eu preciso experienciar, e tudo que está lá fora sou eu que dou significado, sou eu que estou construindo junto com todos os seres ao mesmo tempo, assim. É a autorresponsabilidade, assim, a primeira coisa, assim, o primeiro passo nesse caminho para mim foi autorresponsabilidade, né? O que é que eu estou fazendo, o que é que eu não estou fazendo. Então, sentir essa verdade do corpo também. O nosso corpo é um portal da verdade. Assim, tudo, a história do sistema familiar, meus traumas, minhas alegrias, está tudo no meu corpo, assim. Inclusive, lembrei de falar uma coisa que me abriu tanto quando eu escutei a pessoa falando, uma pessoa ligada à traumoterapia, eu não lembro agora o nome dela. E eu senti como uma grande verdade. O nosso inconsciente está no nosso corpo. Sim. O nosso corpo é o nosso inconsciente. Então, assim, quando a gente está nesse processo de pensar o nosso ser, de sentir o nosso ser, melhor dizendo, a gente tem essa coisa assim, o consciente está aqui, a gente só tem 10% de acesso à consciência, o resto, assim, 90% está mergulhado no inconsciente. Meu Deus, onde está esse inconsciente? E Jung passou a vida estudando esse inconsciente, buscando nos sonhos, buscando no transe. A gente pode encontrar esse inconsciente de muitas maneiras, mas sabe onde ele está? No corpo. Está tudo registrado no corpo. Tudo gravado aí. Gravado. O corpo não esquece, ele guarda tudo. A mãe natureza tem esse acolhimento de tudo, né? Ela acolhe tudo. A matéria acolhe tudo. Então, tá tudo registrado, assim. O nosso corpo é um portal de cura, de acesso ao nosso ser, né? Se a gente não tiver medo dele, se a gente tiver amor e cuidado. Não, aí vai o ciclo, né? Volta para a saúde. Volta para a saúde. Meu amor, que horas são? Já perdi a hora. Já perdi a hora nesse Olha, sábado. falta 20 minutos para eu conduzir uma constelação. Então, meu amor, vamos... Não, agora falando sério, tá, Nina? Tá. Ontem, quando eu ouvi dizer, a última da série, aí eu pensei, última da série? Porque, na verdade, lá naquele calendário, tem o próximo sábado. Se você não puder, tudo eu bem. Posso. Não, Pode. eu posso, claro. Aí acaba o mês. Entendi. Não, vamos fazer. Nossa, uma alegria. Vamos fazer uma festa. Vamos pensar aí nesses próximos assuntos do que a gente pode trazer. Claro que o dia traz, né? O campo é soberano e ele traz o que tem que ser conversado. Mas a gente também pode se abrir para conectar, né? Muito obrigada, meu amor. Com o próximo então, sábado. Eu quero divulgar aqui, estava o Raimundo Souza aqui, quero divulgar que eu fui convidada, menina, estou com as pernas tremendo aqui, vou desligar isso e começar a estudar. Eu conduzi uma leitura de um roteiro do Diego Miller, né? Os Porongas. Conheço o Diego, ele é aqui do Sul, eu conheço. Ele é do Sul. E aí eu comecei a ler o roteiro e aí eu não vou ler nenhum personagem, eu vou conduzir, eu vou ler o roteiro, vou ler as cabeças, vou ler os comentários, as cenas e tudo mais. E ontem, ensaiando, falei, nossa, gente, que loucura! Eu vou ter que fazer isso de pé, porque
Você conduziu uma história, não é que eu vou fazer uma coisa branca ou interpretada de mágica, só estou ali dando uma. Mas é muita emoção você contar uma história, um roteiro inédito assim, e vai ser transmitido no YouTube, às 7 horas. Que dia vai ser? Que dia? Hoje? Hoje? Guria, vai estudar. Não, você vai ser a maestrina, né, dessa orquestra. É, você é a maestrina, menina. E um elenco enorme, gente. O Diego é louco. Aí depois Olha, eu falei, gente. bota no Stories o link. Eu vou botar, pra gente assistir. Então, Parabéns, minha gente, ó. Ah. Um beijo enorme, Ingra. Um sábado maravilhoso para todas nós. Todos nós estivemos aqui. Obrigada, cirandeiras. E até às 7, quem puder. Tá. Beijo a todos. Vou salvar a live. Vou salvar. Salve. Beijo. Beijo. Estou salvando a live. Estou salvando a live. Vamos lá, encerrar. Beijo.